Fala pessoal, eu sou o Clef, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje, de volta com a nossa série Plataforma 2D aqui na Godot 4.0, nós vamos aprender como passar de nível no nosso jogo. É isso mesmo, a gente não está trabalhando necessariamente o game design e o level design do jogo, mas dando a base para que você possa criar seus próprios jogos. E por isso, nesse vídeo, a gente vai aprender como criar uma área para detectar quando o player chegou até o final de fase e aprender a criar essa transição legal que vocês estão vendo aqui na tela também. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser, e isso não for te atrapalhar, considere apoiar nosso trabalho através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Lembrando também que nós estamos no mês de setembro e somente até o dia 30 de setembro nosso curso lá da Hotmart está com 40% de desconto. Para isso, só usar o cupom que está aqui embaixo e o link também está na descrição. Sem mais, vamos para o vídeo. Muito bem, antes de começar a criar nosso sistema de troca de cenas, mostrar aqui para vocês a nossa árvore de nós. Eu fiz uma melhoria criando vários nós 2D e organizando os objetos aqui dentro, tá? Assim fica muito mais fácil de guardar. Por exemplo, todos os checkpoints estão aqui nesse nó 2D. Basicamente um agrupamento, assim fica melhor e mais organizado, certo? Dito isso, vamos criar agora o nosso objeto que vai ser a nossa meta, nosso objeto de detecção que o cenário chegou no final. O Sonic tem aquela plaquinha que ele vira, o Mario tem aquele polo e vários outros jogos têm os seus específicos. No nosso caso, a gente vai usar um sushizinho. Então vamos criar uma nova cena, clicando aqui em mais, buscando por área 2D. Aqui está o nosso tipo de nó e eu vou chamar de Go. Tá, vai ser a nossa meta para passar de fase. Sempre trazer de volta as guias, né? E aqui nós vamos colocar como o sprite, indo aqui em Assets, em Mini FX Items e UI, Food Items, um sushizinho bem bonito que a gente tem aqui, ó. É esse aqui, vocês podem ver. Olha só que legal. E eu vou chamar aqui de Sprite. Lembrando, inclusive trazendo um comentário de um inscrito aqui, o Zóio Usado, que ele não consegue chamar de texture. Faz sentido ser um sprite, então a gente vai colocar isso como sprite daqui em diante, tá bom? Então temos nosso sprite. Vamos mudar nossa posição, como a gente arrastou, ele tem que estar zerado. Só clicar aqui, ó, e já zeramos. E vocês podem ver que nós temos 4 itens. Como eu quero só esse montinho de sushi aqui, eu vou clicar na opção Region e dar Enabled. Ele vai sumir, vocês já fizeram isso antes, mas só para mostrar para quem está chegando agora. E dar um Edit Region. Feito isso, a gente consegue vir aqui, ó, habilitar a opção Grid Snap e fazer o grid somente nessa parte, que é o que eu quero que nos interessa. Vocês podem escolher o outro, eu quero esse montinho de sushi, tá bom? Dá um close e já apareceu aqui pra gente o nosso sushi. Para finalizar, eu vou trazer ele aqui para cima, para deixar alinhado pela base e colocar no nosso área 2D. Pelo erro que ele está trazendo, ele precisa de um Collision Shape ou de um Collision Polygon 2D para ter a detecção. Vamos colocar então nosso Collision Shape 2D e renomear para Collision, só para ficar mais encurtado. E aqui nós vamos colocar uma forma. Eu vou colocar um círculo, tá? Vocês podem colocar outra forma e deixar um pouco maior para que o player possa passar com facilidade. Acho que é bem interessante isso aqui também. E por fim, nós vamos criar um Animation Player para poder fazer a animação. Eu quero que ele tenha uma animação bem simples. Ele vai ficar flutuando para dar um efeito mais interessante. Dá para colocar partículas e tudo mais, mas a gente vai tratar de partículas na próxima aula, tá bom? Por enquanto vai ser assim, mais simples. E a nossa animação vai ser basicamente o seguinte. Vou clicar aqui em Animation, New Animation, e chamar de Float. Exatamente como as crianças lá em It. Elas ficam flutuando. Então a gente pegar aqui, ó. Tá, 1 segundo. No primeiro momento aqui, 0 segundo, nosso sprite. Selecionei aqui. Ele vai estar na posição 0 e eu vou clicar aqui em Position. Olha só. Então ele tá aqui. Vou até meio segundo e a gente vai subir, acho que ponto 12. Fazer o quadro aqui. Se a gente der um play, ele faz isso, ó. Tá vendo? Vamos ativar o loop. E agora, se a gente der um play, a gente vai ter isso aqui, ó. Esse movimento. Que tá um pouco seco. Só esconder aqui só para vocês visualizarem bem. A gente pode melhorar isso vindo aqui nessa opção que tá Linear, colocar Cube, que ele vai fazer uma suavização bem interessante pra gente. Olha só que legal. E aí, Auto Start para que ela seja a animação iniciada automaticamente. Perfeito. Vamos salvar, Ctrl S. E aqui nos nossos prefabs eu vou chamar de Go e salvar. Temos a nossa animação já funcional, mas ainda não temos a detecção. Para isso a gente precisa de um script. Vou criar um script, navegar até a pasta de scripts também para ficar organizado e criar. O que o nosso script tem que fazer? Basicamente ele tem que detectar quando o player entra em colisão com ele e então mudar de cena, certo? Para a gente começar,
Só para fazer bem simples, vocês terem esse hábito, a gente vai selecionar aqui nossa área 2D na aba Node e conectar o sinal Body Entered. 2 cliques e conectar. Para verificar se está tudo ok, a gente vai vir aqui e fazer um print player is in. O jogador está dentro da área, tá? Não mudei camada nem nada, só para a gente poder ver isso e vocês entenderem também o comportamento que essas questões têm aqui. Vou buscar o nosso goal e trazer ele aqui para essa área. Cadê o nosso player? Tá ali o nosso playerzinho. Deixar aqui perto dele e dar um play para testar. Olha só. A gente chega perto dela. Player is in. Tá vendo? Player está lá, sair. Player is in. Então a detecção está perfeita. No entanto, ele ficou na frente do player. Quero que ele fique por trás, então tem que vir aqui. Mas para a gente garantir, só para vocês verificarem outra coisa também, é sempre legal mostrar isso. Vou trazer ele aqui para baixo, tá? Vamos dar um play aqui. Ó, o nosso inimigo passou direto por ele, porque a camada que ele está, eu gosto sempre de mostrar isso. Vamos vir aqui. A camada que ele está colidindo, ele está na camada 1 do player e colide com a camada 1. A gente não quer isso. A gente quer que ele seja na camada do mundo, só tirar aqui, e ele colida com o nosso player, só para ficar organizado, tá? Isso não vai mudar nada no script em si, mas vai garantir que caso a gente esqueça de mudar um outro item, não tenha colisão indevida. Vamos lá, verificar se tudo ok. Ó, player is in, vou pular lá de novo. Player is in, tudo ok. Beleza? Com a camada definida agora, a gente pode criar o nosso trocador de cena e daqui a pouco voltar para fazer a mudança diretamente aqui também. Vamos lá. Para fazer a mudança de cena, vamos voltar aqui no nosso mundo 1, a gente vai usar um nó do Canvas Layer, tá? Porque a gente quer que ele ocupe toda a tela, como vocês viram anteriormente, e vai fazer o fechamento total. Então vamos criar aqui um Canvas Layer. Eu vou chamar de... Opa, ficou dentro. Transition. Vai ser a transição do nosso cenário, tá? De um nível para o outro. E aqui dentro nós vamos colocar um Color Rect, que é o nó que faz transformação de cor direta, tá? Isso é bem interessante pra gente. Vou apenas mudar o nome para Color Rect, assim, só para ficar devidamente nomeado. E só com isso a gente já consegue fazer, como vocês podem ver, a criação de cores aqui e preencher, por exemplo, deixar todo preto, clicar aqui nesse campo e dar um Full Rect e vai ocupar toda a tela. Se eu der um play agora, tudo vai ficar preto. O que não é interessante, eu sei disso. Tá vendo? Agora a gente vai fazer a troca disso aqui, essa transição usando shader, nossos grandes shaders, que é bem simples. Vou clicar aqui no nosso Color Rect, em Material, onde está Empty, clicar de novo, escolher New Shader Material. Clico outra vez e em Shader, clico outra vez, escolho New Shader. Claro, a gente vai navegar até a pasta de shaders, nós já criamos um anteriormente. E aqui eu vou colocar o nome de Transition Shader. Transition. Pronto. E criar. Clica outra vez, aí ele vai abrir o nosso editor de shaders. O que o nosso shader tem que ter aqui? Nós vamos ter 4 variáveis, que aqui no shader nós chamamos de Uniform. Tá? Vou deixar o código do shader disponível para vocês também para facilitar. Mas só para a gente entender. Aqui a gente determina a quantidade de linhas. Threshold, que é o tamanho que a gente tem de 0 a 1, o progresso que ele vai ter essa evolução do shader. Line, Color A, a cor 1 e a cor 2. Se nós olharmos, por enquanto ainda não tem nada definido. Vou salvar aqui, ó, só para vocês darem uma olhada. Ó, ainda não aparece nada aqui, até porque a gente ainda não aplicou o shader. Para aplicar a gente precisa trazer aqui no Void Fragment, certo? Aqui no Void Fragment, basicamente a gente tem que passar esse código aqui, como eu disse, vou deixar disponível para vocês, tá? Mas ele considera um stripe UV, pega a textura e faz um listrado, tá? Usando o VX com padrão e fazendo corte em Y, dividindo pela quantidade de 2 conforme a linha que a gente tem. Assim a gente vai ter 2 linhas para cada ambiente. Olha só, vamos dar uma olhada aqui só para vocês visualizarem. Sumiu porque a gente está zerado. Vou trazer aqui para vocês. Tá vendo aqui que o nosso threshold está em 0? Se eu aumentar para 1, olha o que vai acontecer. Essa transição, bem legal. E aí cada um desses aqui, o Line Color A e o Color B, vocês podem clicar aqui nesse hint e mudar a cor. Depende que é um cenário que vai mudar do verde para um outro tom de... um laranjinha. Não sei, tá? Eu gosto do preto e do branco, que é o que a gente definiu como default aqui nesses valores. Mas vocês podem mudar. E esse campo threshold é o que a gente vai usar para controlar essa transição. Então é um código bem simples, eu vou deixar disponível para vocês. Então por isso eu não estou gastando tanto tempo explicando, mas basicamente ele faz isso. Ele verifica o percentual de um para o outro e faz essa transição para a gente. Porém ele não faz isso dinamicamente. A gente vai precisar chamar isso no código e é o que vamos fazer agora.
Para controlar esse parâmetro aqui do shader, o threshold, primeira coisa eu vou clicar aqui com direito e copiar o caminho da propriedade, property path. Copiei, tá? Nós vamos criar um script aqui no ColorRect, clicar com direito, vamos navegar até a pasta de scripts. Existem várias formas de fazer isso aqui, tá, pessoal? Essa é uma das formas que eu adotei, mas vocês podem usar outras formas também. E aqui nós vamos criar a variável threshold, tá? Vamos ver se está certinho, threshold, isso mesmo. Ela vai ser igual 0, 0. Ela começa zerada. No entanto, ela precisa ser atualizada. Por isso, aqui na função process, a gente vai passar material, que é a propriedade do shader, .set. Vai ser o nosso caminho que a gente copiou anteriormente, aqui ó, entre aspas, tá? Porque é um string. Pode ver que a propriedade tem que vir como string. E aqui a atribuição vai ser o nosso próprio threshold criado anteriormente. Então essa variável vai receber o valor que está aqui. E a gente vai atualizar isso através do nosso canvas layer, que foi criado anteriormente. E todo esse restante a gente pode deletar, deixar o código mais limpo. Salvar sempre, né? Vamos criar agora um script aqui em transition. Colocar também na pasta de scripts. E é ele quem vai gerenciar essa animação pra gente criar. O que esse script tem que ter? Ele tem que ter duas funções, basicamente. Uma função que vai fazer a troca de cena e a animação entrando. E uma segunda função que vai fazer apenas a saída do threshold para que a gente entre no novo nível, tá? Então a primeira função que nós vamos criar vai ser a função change scene. E ela vai trazer dois parâmetros. O primeiro, o path, que é o caminho que a gente quer mudar. E o outro, o delay, que vai ser o atraso, como a gente vai mudar essa cena. Que inicialmente eu vou deixar 2.5. E aí esse change scene, ele vai fazer basicamente a criação de um twin. Vamos criar aqui o scene transition, que vai ser o nosso twin. Então get tree.create twin. Já criamos nosso twin aqui. E agora vamos fazer o twin de que objeto? Do ColorRect. Então vou arrastar ele para cá, segurando Ctrl, para fazer a nossa onReadyVar. E passar simplesmente scene transition.twinProperty. Que propriedade a gente vai fazer? A gente vai fazer a propriedade threshold. Mas primeiro ele pede objeto. O objeto é o ColorRect. E a propriedade vai ser o threshold. Vamos copiar aqui do nosso ColorRect para garantir que é igualzinho, tá? Não errar nisso. E aqui nós vamos passar threshold. Com o valor final de 1.0 já começa 1.0 já começa em 0. E um tempo de 0.5 acho que está boa a transição. Tá? A gente pode deixar assim inicialmente. Vamos salvar. E agora nós temos nosso Go aqui. No script do Go nós vamos criar uma referência para o nosso transition. Vou arrastar para cá, segurando Ctrl. Ele já criou para a gente aqui, ó, a posição. Eu posso fazer também de outra forma, tá? Não está errado necessariamente criar assim get parent ponto get node. Uma outra forma, e eu gosto de mostrar sempre as duas formas. Transition. Lembrando que o nome tem que respeitar. Ele vai pegar esse nó aqui e já sabe que é dessa forma. E aí quando o transition acontecer, a gente passa assim, ó, transition.change scene, que é aquele método que a gente colocou aqui, ó. Lembra que a gente criou esse método? Claro que ele pede um caminho. Se ele pede um caminho, a gente precisa criar esse caminho aqui dentro também. E é o que a gente vai fazer agora, antes de fazer a mudança de cena. Para isso, eu vou criar uma outra variável agora do tipo export. E eu vou chamar de next level, que vai ser o próximo nível que a gente quer carregar. Vai ser um string. Inicialmente vai ser vazia. Salvando aqui só para vocês repararem. Se a gente clicar agora no nosso Go, nós temos um campo para passar o próximo nível. Mas nós não temos nível algum por enquanto, tá? A gente vai ter esse nível futuramente. E aí, nós vamos verificar aqui. Se if body.name for igual ao player, foi o player que entrou em colisão, é uma verificação dupla, tá? Sempre é interessante isso. And next level, colocar a exclamação antes aqui. Se o next level for diferente de vazio, ou seja, alguma coisa entrou naquele campo, a gente faz a transição. Do contrário, vamos apenas colocar aqui só para garantir, print, só para mostrar para vocês mesmo, tá? Nenhuma, no scene loaded. Bom, só vamos aqui, vamos verificar o que vai acontecer ao testar agora. Olhando sempre lá para o nosso output, tá? Ó, no scene loaded, o player entrou, mas nenhuma cena foi carregada. Vamos criar uma nova cena e fazer esse carregamento agora. A gente faz essa verificação só para que não tenha erros. É bem interessante vocês saberem disso também. Para criar um novo cenário, como que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui no nosso file system. Vocês vão lembrar que a gente tem a pasta de levels. Eu vou simplesmente clicar com direito aqui e dar um duplicate. Vou duplicar esse nível e chamar de nível 2. Duplicate. Vamos dar 2 cliques para entrar nele.
destaque ele. E só para a gente saber que realmente ele é um pouco diferente, o que a gente pode tirar daqui? Vamos tirar essa plataforma. Vamos tirar essa plataforma daqui. Só para ele ficar um pouco diferente do que a gente já tem, vamos tirar essa plataforma daqui, tá? Apagar isso daqui. Vamos... eu acho que só isso aqui já tá bom. Vou tirar esse checkpoint também, só para ficar um pouco diferente mesmo, vocês perceberem que a gente mudou de verdade. Claro que no próximo vídeo eu já trago esse cenário bem diferente mesmo, tá? Ok, vamos tirar daqui, pronto. O nosso player também já posso colocar lá para baixo. Deixar ele aqui. E esse gol que a gente tem aqui, vamos deixar ele um pouco para frente posteriormente. Óbvio que eu também não preciso desse break box, mas por enquanto, só para a gente poder perceber que mudou, vou deixar assim. E só vou renomear aqui também para World 2. Pronto, só vamos. Esse é o nosso mundo 2 e esse é o nosso mundo 1. Poucas coisas diferentes. Na próxima aula eu trago realmente um nível diferente para a gente não perder tempo fazendo a criação de nível, tá bom? E é o que a gente vai fazer. Nesse gol do mundo 1 que eu estou, vou clicar com direito e vou copiar o caminho. Copy path. Venho aqui agora e eu passo entre aspas, ó, porque é um string, que ele tem que mudar para esse caminho. Vamos testar agora. E ao chegar aqui, nós temos um erro. Eu gosto sempre de mostrar os erros para vocês entenderem. Lembram que lá na função do transition nós temos dois parâmetros? Temos o parâmetro de path, que é o caminho, e o do delay. O delay já está atribuído, é 2.5. Mas o path não foi passado ainda, tem que ser informado para Godot. Para isso, aqui no nosso Go, vocês vão lembrar, a gente passou esse caminho aqui. Lembram? Só que a gente não passou dentro da função. Então aqui eu preciso passar next underline level. Certo? Agora, voltando no nosso transition, a gente pode efetivamente criar um await. Vamos aguardar o que? Vamos aguardar que o nosso scene transition, que é nosso twin, acabe. Assim que ele acabar, a gente vai passar um assert para indicar algo para Godot. Vai ser o getTree.change Scene to File, que mudou aqui na Godot 4, antigamente era Change Scene apenas, agora é Change Scene to File, tá? Essa é a primeira opção aqui. E qual o caminho que a gente vai passar como arquivo? Vai passar justamente o nosso path, que é o caminho que está aqui. Se ele for ok, se existir esse caminho, tá? Então a gente faz a atribuição igual ok. Vamos testar agora e dar uma olhada no que vai acontecer. Ele deu um erro de assertion failed, vamos ver por quê. Ele está falando que não encontrou o recurso do mundo 2, porque aqui está entre aspas, a gente colocou entre aspas. Deixa eu dar uma olhada. Ah, sim, a gente tem que tirar essas aspas aqui, tá? O correto é sem aspas. Pronto, agora sim, caminho puro, tá? Vamos testar de novo. Legal que deu esse erro para poder mostrar para vocês também. Olha só, deixa eu chegar até lá, opa, chegar até o sushi. E estamos no nível 2. Podem ver que é diferente esse nível, não tem a parte lá de cima. A gente fez a mudança. Mas vocês viram que a gente fez a mudança muito rápido, né? A gente simplesmente chegou ali, olha só, ele fechou e apareceu outra tela. Vamos fazer com que essas janelas abram ao contrário. Então ela vai fechar e vai abrir. Para isso, lembra que eu falei que nós precisamos de duas funções? A primeira é a Change Scene, que essa aqui já está criada. A outra vai ser a função Show New Scene, que basicamente vai fazer a transição para a próxima cena que a gente tem aqui. E ela é mais simples. Ela vai precisar basicamente dessa transição aqui, ó, dessa variável. Eu poderia criá-la globalmente também, mas a gente vai ter o problema de start with no twinners, tá? Então vamos fazer dessa forma aqui. Só que eu vou chamar de show transition, só para ficar diferente da outra. E aí nós vamos copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, vai ser igualzinho, porém com o nome show. E aqui o que a gente precisa mudar? A gente precisa mudar de 0, 0. Só que vocês vão notar que ele começa em 0. Para isso, para saber qual é a diferença, aqui no final a gente colocar ponto from. From de 1 para 0. Então a gente vai pegar aquele nosso material. Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem toda a linha. Vai pegar aquele material que está em 1 e vai jogar aqui em 1 para 0. Vai fazer o oposto. Mas em que momento que isso aqui tem que acontecer? No script dela é o mesmo. A gente vai simplesmente dar aqui um func. Só para mostrar para vocês como que acontece. Tá? É o mesmo script, mas olha o que acontece. Show New Scene. Vou salvar aqui. Abre o nosso mundo 2. Mundo 1, aliás. Fez a transição abrindo. Vocês viram? E agora a gente chega aqui, fechou e abriu. Claro que a transição está um pouco rápida nesse sentido. Para a gente corrigir isso, lembra daquele parâmetro delay que a gente colocou aqui? A gente vai vir aqui no final do nosso Scene Transition Twin, colocar um set, underline delay e passar o nosso delay. Agora o que vai acontecer? Dá um play. Ele faz a abertura legal, chegou aqui, demorou alguns segundos.
e ele vai fechar. Claro que vocês podem controlar isso conforme a necessidade de vocês também, tá? Fazendo também o cenário parar, o player parar, mas não é o foco dessa aula especificamente. Vamos só mover agora o nosso gol aqui um pouco mais para longe para realmente ter um desafio para o nosso jogador. Vamos lá testar e ver como ficou o nosso finalzinho aqui. Olha só a transição inicial. Agora a gente tem que chegar até a meta para conseguir o nosso chip prêmio. Muito legal. E enquanto eu vou chegando até lá, quero te convidar a se inscrever aqui no canal também. Se chegou até o final, se inscreve, ajuda demais a gente e a comunidade Godot como um todo. E também, se puder, deixa aquela meia luz like agora no final do vídeo também. E comenta aqui embaixo, chegou até o final, escreve #GodotGol para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Sem mais, muito obrigado por ter assistido. Até a próxima aula aí. Valeu!